Você aí de casa consegue lembrar de alguma música da sua infância? Talvez uma cantiga, um jogo de roda ou aquelas palmas de uma brincadeira? Pois é, no episódio de hoje a gente vai voltar aí para esse lugar especial, onde música e aprendizado caminham juntos. Mas antes de começar o bate-papo, curte, compartilha e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Nós já passamos aí de 1.000 inscritos. Eu agradeço então a todos que acompanham aqui o nosso Educa Podcast. Vou apresentar então minha convidada que está aqui ao meu lado hoje. É a Camila Valiengo, doutora em música, pedagoga, professora de piano, de musicalização e regente de coro. Ela tem também um grupo de brincadeiras musicais, né, Camila? E é gestora e educadora em um quintal de aprendizagens, onde trabalhei com a primeira infância. Muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Janaína. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar contando para quem está acompanhando a gente, aí tem um currículo bem vasto, muito estudo, né, Camila? Como que o mundo da música e da educação entrou na sua vida? Bom, acho que eu que entrei nesse mundo, né? Quando a gente nasce, a gente entra nesse mundo já da música, porque nós nascemos, acho que a música conecta a gente, a nossa história humana, e que vem por meio da educação. Então, como eu trabalho muito com os bebês, eu vejo isso todo dia, assim, o quanto que nós nascemos nesse mundo das artes, dos sons, de uma forma histórica mesmo, né? Feita por essas relações de aprender e contribuir para esse universo. Então, acho que eu também não fui diferente. Eu só fui nomeando isso ainda na infância, né? Por oportunidades que eu tive de estudar piano, de estudar outras linguagens também, mas o incentivo da minha família, e foi isso tomando um corpo, né, ao longo da minha história, de que não era mais possível fazer outra coisa que não dentro disso. Então, esse processo me acompanha desde que eu era criança também. Tem alguma pessoa na sua família que trabalha ou com música ou com educação, ou você foi a primeira? Ah, não. Meu pai, ele toca, né? Ele é autodidata. Meu avô também era. E tenho muitas educadoras na família, né? De gerações anteriores a mim. E minha irmã também, que apesar de ser mais nova, é uma educadora de muita referência para mim até hoje. Então tem esses exemplos aí para seguir. Sim. Que com certeza influencia, né? Para seguir e compartilhar, né? A gente faz muita coisa junto. Ah, que bacana. Camila, eu estava olhando um pouquinho o seu histórico aí, né, de sua formação. Tem muitos estudos, doutorado, mestrado, especializações para trabalhar com a infância. Essas descobertas são essenciais, é isso? Eu acho que faz parte também do meu perfil, né? Eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa, então sempre sinto essa necessidade do aprofundamento, mas é porque o ser humano, ele precisa, né? Ele pede desse cuidado, de que a gente esteja se aprimorando mesmo para abrir os ouvidos, para abrir o coração. Acho que a gente traça um caminho diferente quando a gente vai por meio da pesquisa, da ciência. Eu acho que é uma oportunidade de dar um mergulho maior. Então, recomendo. Acho que é uma coisa que importante como profissional e como humano mesmo, a gente se aprofundar mais nesses processos que a gente vive. E aí, como é que você consegue? A gente sabe que doutorado, mestrado, tudo muito teórico. E você tem a prática, né? Tem as suas atividades práticas. Aí consegue ir adaptando, trazendo um pouco da teoria para a prática, como é? Eu por muito tempo pensei nessa relação entre teoria e prática. Hoje eu acho que elas são inseparáveis, né? Acho que não dá para existir uma questão prática sem a teórica e vice-versa. Eu tive o privilégio de ter uma orientadora muito especial no doutorado, a Marisa Fonterrada, que abriu
para mim essa oportunidade de construir a minha tese bem no campo da experiência. E também entrelaçado com a questão artística. Então, foi uma forma de viver o que eu já acreditava, né? Meu doutorado foi uma junção de práticas e teorias muito lindas que se conectaram pelas artes. Então não tem como separar aí a Eu teoria da acho que prática. não tem. Eu acho que o alimento de uma é a outra, né? Com certeza. Camila, falando um pouquinho mais de música, né? Nossas memórias da infância são muito importantes, como você já falou no começo. Eu, por exemplo, lembro que quando era criança, meu pai ouvia muito MPB. Era Djavan, Milton Nascimento, Clube da Esquina, aquelas músicas sertanejas bem antigas, né? Então eu tenho bastante essa referência e conheço bastante de MPB. E para você, quais foram suas referências que veio da infância, mas também continua até hoje? Sim, como eu falei, eu acho que meu pai é uma grande referência, né, que sempre gostou de ouvir, de tocar. E também, acho que da MPB, um pouco de jazz, um pouco de música erudita, né? Na minha formação eu tenho também esse viés da música erudita. E eu acho que é bonito olhar para essa minha experiência, como você fala, porque eu não vejo ela muito estagnada na primeira infância, por exemplo. Ela foi tendo um desenvolvimento também. Eu lembro tanto de uma fase gostosa de adolescente, de frequentar shows com os meus pais, né, com a minha família. Então, foram criando... A minha madrinha, que é a irmã do meu pai, foi minha professora na escola e uma pessoa que ama música. Ela sempre está assobiando, cantando, e ela acho que também é uma grande referência para mim musical, que depois, agora já eu na maturidade, cheguei a ser professora dela de canto. Ela cantou nos coros que eu regia, então essa ressignificação das referências, acho que é um trabalho muito especial, assim. Não tem como, a música acompanha a gente desde que nasce, infância, adolescência, Sim, adulto, né? Continua, né, com sim. músicas novas, aí não tem como. A arte fazendo o papel de arte, né? Significando a nossa existência. Eu acho que não tem como mesmo. Muito bacana. Camila, algumas pessoas mandaram perguntas para você responder. Vou pedir para o Léo colocar aqui na tela para gente a nossa primeira pergunta. Gostaria de saber como a musicalização ajuda no desenvolvimento das crianças e a partir de qual idade é ideal para começar. Quem perguntou foi a Carla Otis, que ela é jornalista. Bom, a musicalização, ela é um processo de construção da linguagem, né? Então, eu acho que é o trabalho mais bonito, mais profundo dentro do estudo da música, eu acho que é a musicalização. Porque ela possibilita a gente vivenciar mesmo esse processo da construção da música enquanto linguagem. Porque a gente pode viver a música não sendo uma linguagem, né? Só como algo que a gente reproduz, que a gente recebe de uma forma mais mecânica. Mas se a gente pensa ela como linguagem, a gente está pensando em relações, a gente está pensando em movimentos que não estão fixos numa pessoa ou em outra, ou num contexto específico, né? A gente está unindo tudo isso. Então, ela é inseparável, eu acho, do desenvolvimento, né? Que a pergunta aqui da Carla é como ela ajuda no desenvolvimento. Eu não sei se ela, de fato, ela ajuda o desenvolvimento ou se ela é o desenvolvimento. Acho que ela não está separada. Uma coisa está ligada à outra. Então, até uma questão que nas minhas práticas, né, de muitos anos esse ano está fazendo 31 anos que eu dou aula de música. E eu vejo como é inseparável, por exemplo, a brincadeira da musicalização, né? Então, muitas vezes, a gente, dentro daquele movimento de brincar, a gente está fortalecendo essa experiência e construindo uma linguagem.
Não sei se é a música que parece uma brincadeira ou a brincadeira que parece música. Eu sei que as coisas estão muito juntas e misturadas nesse fluxo de desenvolver o ser humano como um todo. E com relação à idade, tem idade para começar? Não, né? Porque a gente se desenvolve sempre, né? Então, já trabalhei com musicalização até intrauterina, musicalização de bebês. É muito especial, porque o universo sonoro, ele chega em lugares, tanto dentro da gente como fora, que muitas vezes a gente não imagina. Né? Então, esse trabalho com gestante e com bebês, ele já vai iniciando toda essa vida musical que a pessoa tem pela frente. Tem uma idade para começar. E para aprender um instrumento, Camila, tem alguns que são um pouquinho mais complicados, aí é a partir de alguma idade, assim? Olha, aprender um instrumento, eu vejo como uma continuação desse processo da musicalização, né? Não que tenha que ser a musicalização primeiro ou o instrumento primeiro, nada disso. Mas quando a gente vai estudar um instrumento, acaba envolvendo técnicas. Então, se a gente tiver a linguagem nesse processo construído, né, desse pensamento de expressão musical, de entender como a música se constrói mesmo, né, entender que eu digo com o corpo inteiro, não só com a cabeça, a gente já fez metade do processo de tocar um instrumento. Porque você falou um instrumento mais complicado, na verdade, a complexidade é para todos, mas de uma linguagem só. Né? Então, às vezes a gente até transita por vários instrumentos e para direcionar depois para uma técnica específica é muito mais simples. Né? Então, eu acho que pensando assim na vida, assim, muito importante a gente fazer a musicalização na primeira infância, com essa ludicidade, com essa gostosura, e te libertar para só pontuar a técnica quando isso fica latente, quando a pessoa quer e entende a necessidade dessa técnica, aí ela busca. E para isso também não tem idade. Né? Eu acho que, principalmente as pessoas mais velhas, tem uma coisa de falar, já estou velho para aprender. Eu não concordo. Sempre é tempo. E quando a gente tem também a gente sabe para que a gente quer aquilo, é mais simples, né? Como que a gente vai fazer a nossa entrega para aquilo é mais direcionado. Então, tem as partes mais fáceis também de se trabalhar com adulto. Né? Sempre é possível. Ai, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui na tela, a segunda pergunta. Ó. Qual o papel da música no desenvolvimento emocional de uma criança? Pode ajudar, por exemplo, as que são mais tímidas a buscarem mais interação ou acalmar as mais agitadas? Quem perguntou foi a Renata Leme, que ela é terapeuta transpessoal. O desenvolvimento novamente, mas agora um pouquinho das emoções. O que você vê aí na prática? Existem também alguns mitos em volta dessa questão, né? De como se a música fosse uma espécie de uma mágica, que fosse possível tornar um ser humano melhor, né? E eu acho que, na verdade, não é bem assim, né? Porque a música, ela é uma linguagem, é uma ferramenta. Essa atribuição de valores e tudo, acho que é um pouco romântico demais. Senão o mundo estaria perfeito, porque todo mundo tem acesso à música, né? Se os músicos fossem pessoas diferenciadas, melhores, estava tudo resolvido. Não é isso, mas a música, a gente sabe também que tem uma questão que ela é trabalhada pelos 2 hemisférios cerebrais. Ela percorre caminhos dentro do cérebro da gente que outras linguagens não fazem. Né? Então, isso também chega nesse processo das emoções. Né? Então, não por ser só uma arte, porque as artes têm essa força, né, de
comoção, de chegar nas emoções, mas também porque ela tem essa característica de ser articulada em várias partes do nosso cérebro. Agora, eu acho que o que faz a diferença mesmo de todo esse processo para a educação emocional é quando ela tá nessa relação, né? Que só se faz na relação, mas as pessoas também sabem disso. Elas têm um propósito com isso, né? Elas estão ali inteiras. Aí ela vai percorrer essas emoções até chegar nesse processo da educação emocional mesmo, né? Então, eu acho que eu não lembro muito bem assim os detalhes da pergunta, mas ela tem essa proximidade com a educação emocional, porque ela tem essa amplitude também. Entendi. Camila, vamos falar um pouquinho então dos seus projetos, né? Você tem um grupo de música e brincadeira, você já falou ali um pouquinho que tá tudo junto, né? Que tipo de trabalho que vocês realizam, como é que funciona? Você também tem uma parceria nesse grupo, como que é? Sim. Bom, esse grupo é a minha diversão. É muito gostoso porque eu vejo que é a hora que eu sou mãe, a hora que eu sou criança, a hora que eu sou artista, a hora que eu sou professora, que eu sou um brincante, porque eu acho que essa é uma característica de ser brincante, né? Ser inteiro. E o Tralalá, ele tem essa característica, ele é um grupo para brincar com as delicadezas, com as sutilezas que a brincadeira permite. Então, a minha parceira é uma pessoa que eu amo muito, muito querida, né? Que é a Aline, que era a Dia. E a gente teve esse encontro pela maternidade, né? Então, comecei a dar aula pro Bento, que é o filho dela. E a gente foi falando, poxa, mas a gente podia brincar um pouco mais de uma forma estruturada. Vamos fazer um aniversário? E aí a gente começou a fazer festa, e daí a gente começou fazer música, inventar brincadeira e trazer esse contexto da cultura popular, que é muito, muito maravilhoso, né? Onde a gente pode desenvolver tantas e tantas habilidades, emoções e tudo. E aí foi virando o Tralalá, que não para aí, e a gente agora vai entrar no estúdio, vai gravar essas brincadeiras. Temos feito vários projetos significativos com a infância, com as famílias, até às vezes em ambientes mais corporativos, a gente está lá relembrando isso que você trouxe no começo, né, do programa, das nossas memórias, da nossa inteireza, assim, quando a gente faz música e quando a gente brinca. Muito bom. E o grupo já completou quantos anos? 2 só. Mas parece que a gente já é um grupo há muitos anos. Antes do Tralalá, eu tinha o Pinhé, 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 que era muito parecido, era essa ideia da gente brincar. E aí agora a gente tá nesse movimento do Tralalá. Então, parece que eu já tô a vida inteira fazendo isso. E quando encontra uma parceira, igual você falou, né, que Faz toda a diferença, né? ajuda muito. Além da Aline, a gente tá sempre brincando com outras pessoas. Então, tem a Bia, o Joá, a Thaís, que vem somando nessas brincadeiras. E o ano passado a gente fez uma temporada no Sesc, que a gente trouxe outras linguagens artísticas também, com a Silvia Giovan, com todas as artes plásticas. Então, eu acho que é isso, vai agregando pessoas maravilhosas, artes incríveis, e daí vira uma grande brincadeira. Muito bacana. A gente deseja vida longa, então, ao Tralalá. Obrigada. Vamos falar um pouquinho agora, Camila, do seu quintal de aprendizagens. Como que é esse projeto? Como que ele foi criado? Conta pra gente. Então, tudo tem a ver com os sonhos, né? Tem a ver com essa junção mesmo da teoria com a prática. Acho que a sua pergunta foi super específica, assim, para chegar nesse sonho, porque como trabalhando com educação musical, eu já tive em muitos contextos, né?
em contextos de educação formal, de educação não formal, em contextos informais também, e na formação de professores, que é uma coisa que me acompanha muito, né, junto com essa questão acadêmica. E alguns elementos da escola sempre me incomodam em relação ao desenvolvimento humano. Esses distanciamentos da nossa própria cultura, a falta de conhecimento do próprio desenvolvimento humano, né, de cada fase do desenvolvimento humano, das necessidades mesmo que a criança tem e que eu sinto assim grandes lacunas nos ambientes mais escolarizados. E como eu sou mãe também, essas questões doem no meu coração. Então eu falei, acho que é hora de eu abrir o quintal de casa como extensão do sonho para que as pessoas possam participar. De ter esse olhar atento, esses ouvidos para a infância e dar um tempo que de fato as crianças merecem, né? Um tempo com a natureza, um tempo com os conflitos que nascem, com o tempo com a natureza humana, né? Não só com a natureza do ambiente, mas com a natureza humana. E ter junto disso essas presentes do brincar, da arte, que são a essência da infância, né? Então, o quintal é isso. A gente até pôs um nome de brincadeira, né? Que é um trava-língua, que é o miudinho catibiribim. E eu falo, só pode brincar aqui se conseguir falar o miudinho catibiribim e tal. Então, já começa aí a gente ter essa brincadeira com as sonoridades. E lá a gente acaba se organizando numa estrutura para que a criança tenha uma autonomia, para que a família possa transitar nesse ambiente, para que a gente possa não ficar só ali também, né? Ter diálogos. Então a gente fica inventando projetos, passeios. Agora a gente viveu um projeto muito especial que a gente começou agora, que é o Ioiô, que a gente recebe um artista e depois a gente visita o espaço desse artista. Então a gente já fez uma edição do Ioiô com a Andresa, que faz um trabalho muito lindo, e tem outros maravilhosos ainda por acontecer. A gente agora tá organizando a nossa terceira edição de atividades de férias, que é muito legal, porque daí a gente recebe crianças diferentes, pessoas diferentes, educadores diferentes que vêm somar, né? A gente tem no dia a dia eu e a Vida, que é uma educadora muito linda, muito brincante, muito especial. E aí a gente abre nosso coração e, com a ajuda de outras profissionais que vêm formar nossa equipe para as férias. Então eu acho que isso tudo é o que forma a nossa identidade de quintal. Desse brincar, dessas relações, de se sentir na vida, né? Nessa grande brincadeira das trocas, dos encontros, e ao mesmo tempo ter um acolhimento, ter um respaldo, né, lá a gente faz uma comida natural, a gente planta, a gente come o que a gente planta, a gente tem vários animais que convivem com a gente brinca na terra, a gente toca todos os dias. Então é isso. E as crianças que vão pro quintal, como que funciona? Elas vão todo dia? Tem algumas que vão algumas vezes por semana? Tem uma idade limite? Como é? A gente, no dia a dia, é de 2 a 6 anos. A gente trabalha no contraturno escolar. A maioria frequenta de segunda a sexta, mas tem as crianças que fazem outros dias mais esporádicos. E agora, para as férias, a gente está abrindo para os mais velhos, que eu sinto uma falta muito grande de atividades para as crianças um pouquinho maiores, pré-adolescentes. Eu tenho uma filha pré-adolescente e
sinto muita falta desse espaço de autonomia, deles poderem ser mais protagonistas, né? E ainda ter a ludicidade, ter esse afeto, né? Então a gente está abrindo uma semana muito especial para os mais velhos também, que é a novidade desse ano. Todo mundo pode brincar no quintal, então, pelo menos nas férias. Pois é, as vagas estão um pouco concorridas, mas pode brincar. Que bacana. Camila, eu separei uma notícia aqui voltada à educação, também à música. Vou pedir para o Léo colocar aqui na tela. É do site Porvir, é um site que tem bastante informação sobre educação do Brasil inteiro. É uma notícia bem recente, ó, Festival de Parintins como currículo vivo. Cultura, identidade e novas formas de aprendizagem. A gente sabe que o Brasil é muito rico culturalmente e a música sempre envolvida nesses festivais, nesses eventos de norte a sul do Brasil, né? Como trabalhar isso também com as crianças? Também ajuda a reconhecer essa identidade? Então, a identidade, eu acho tão bonito a gente pensar isso, que a identidade ela é móvel, né? Ela é construída dia a dia. Então, quando a gente cria essa possibilidade da criança viver com isso, ao mesmo tempo que ela vai construindo a identidade dela, ela vai reconstruindo a nossa identidade cultural, né? Do nosso povo, da nossa espécie, né? Então, acho que essa notícia que você separou, ela é muito resumo do tralalá, do quintal e disso tudo que a gente está conversando, né? A cultura, ela tá o tempo inteiro nos dando um suporte, mas ela precisa da nossa resposta, né? Que é onde entra essa aprendizagem aí, a forma de aprendizagem, né? Essa como forma de relação. Então, quando a gente nos processos educacionais reconhece isso e possibilita isso, acho que a gente chega no ponto do cerne de tudo, né? Isso tem que ser trabalhado desde pequeno mesmo, né? A gente sabe, por exemplo, aqui em Mogi, tem a festa do Divino recente aí que a gente teve, que também tem muita riqueza cultural, música, também Sim, saber identificar o que está perto é importante também. com certeza. Que é isso, né? Acaba sendo o reconhecimento de nós, enquanto seres humanos, né? É a gente pensar como... Por isso que volta também a sua história por que estudar tanto, né? Mas é entender que pra gente ser... A gente se torna humano, a gente não nasce humano. E é aí, é na nossa cultura que estão os elementos para a nossa formação humana. Se a gente não conviver com isso, a gente não consegue estar plenamente na nossa história, né? E sermos de fato seres históricos, que é o que nos diferencia dos outros animais. Com certeza. Camila, agora a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, inteligência artificial na educação. Eu sei que você trabalha com música, com brincadeiras, mas não tem como. A tecnologia tá aí, né? E a gente vê muita coisa surgindo de inteligência artificial. Lógico, tem que tomar bastante cuidado, né? Porque podem vir, né, coisas que às vezes a gente não consegue nem reconhecer que é de inteligência artificial. Como é que você vê essa tecnologia? Olha, eu vejo pouco ela. Eu vejo o que é inevitável, né? É o que você falou, é muito mais forte do que a gente possa querer ou até lidar. Dentro dos nossos ambientes, por exemplo, eu acho que elas precisam ter um distanciamento, né? Porque junto com essa inteligência artificial, essa tecnologia toda, que a gente está nesse processo de tentar reconhecer, eu acho que a gente está num processo de tentar reconhecer um novo ser humano que tá vindo junto. E aí não é uma questão da gente ignorar essa tecnologia, mas da gente se aprofundar mais ainda no que é
o ser humano e o que é de fato a nossa essência e quais são as nossas necessidades. Porque senão isso vai tomando um lugar que passa por cima do, da gente mesmo e da onde essas tecnologias precisam estar. Né? Então, acho que nem adianta a gente falar é boa, é ruim, nem é essa a questão. Mas o quanto que a gente precisa desse cuidado, desse reconhecimento da nossa essência, para a gente não se perder nessas tecnologias, né? Nessas novidades. Aproveitando aí, né, o gancho celular, que a gente sabe que esse ano teve a restrição, né, em sala de aula, nas escolas. O que você achou dessa lei? Concorda? Acha que veio tarde? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que cada realidade é um contexto, né? Se eu for pensar para as crianças pequenas, principalmente, a primeira infância, eu sou absolutamente contra as telas, né? O celular e tal. Eu acho que demorou para isso ser proibido, né? Eu acho que nem deveria a gente pensar em permitir, quanto mais chegar a ter que proibir, né? A gente sabe que não é bem assim que a realidade está aí, mas em outras idades, né, em outros momentos, talvez isso possa ter sua riqueza, trazer, né, favorecer muitas questões de informação, mas se a gente pensar, é que daí vem todo um conceito também de educação, né, e que tem a ver com esse conceito de criança, de infância, mas se a gente pensar numa escola, qual é o papel dela dentro do desenvolvimento da criança, eu acho que o celular não devia nunca estar perto, né? E no caso, né, estando em casa, por exemplo, né, tá ali o celular, às vezes eles pedem para as mães, se não tem, né, aí não tem como, né, mas também é bom a gente sempre falar que os pais precisam estar em cima, porque também pode ser perigoso, né, tem muita coisa perigosa ali nas redes. Eu acho que o perigo é também para os pais, é principalmente para nós, né? Que já estamos aí. Hoje a gente fala, nossa, o que a gente faz sem o celular? Você sai, você precisa pegar o Uber, você precisa pagar uma conta, você precisa ler o cardápio do restaurante. Gente, é uma loucura isso. Quanto que, querendo ou não, você acaba ficando já escravo, né? Agora, a gente não respeitar esse tempo da infância e deixar ela fazer, eu acho que é desrespeitoso com a criança, né? Não só por causa do conteúdo, né? Porque também tem conteúdos que são feitos para a idade, que são bonitos, que são... Mas eu acho que é principalmente porque ela mexe com a nossa formação, né, cerebral, mexe com a forma como a gente se relaciona, né? Então, às vezes, a gente fala, mas deixa o meu filho assistir só coisas pequenininhas. Eu já vi na maternidade a mãe colocar o celular na frente de um bebê recém-nascido, assim. Eu fiquei muito impressionada com que ponto que a gente chega, né? Muitas mães me falam assim, ai, mas aqui não tem como. Não tem como. Ele quer, ele chora, ele... E também, você é muito radical. É importante, a criança vai ficar fora do mundo, né? E acho que o perigo é muito maior do que o conteúdo. Como você disse, é um grande perigo mesmo, porque ele atravessa as nossas relações. E também tem essa questão de tirar um pouco a presença, né, Camila? A gente vê, às vezes, você vai num restaurante, num shopping, tá todo mundo ali, né? Criança, adulto. Sim, E às tira a vezes não presença, conversam. o tempo, né, das coisas. Hoje em dia as crianças não conseguem fazer uma viagem, por exemplo, e acompanhar o caminho, porque o cérebro tá numa trama, assim, né?
lógico, o pensamento não é linear, isso nunca foi. Mas agora, o pensamento, ele é muito interrompido, né? As pessoas parecem que não conseguem concluir uma ação e começar outra ação de uma forma que tem um tempo de assimilação daquilo, né? Não pode esperar chegar a comida, não pode esperar a hora de ser atendido numa consulta, não pode nada, porque tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, porque a gente treina isso com o celular, né? Então, são uns desafios assim que a gente precisava cuidar melhor, né? Porque a presença, ela pede muitas coisas, né? Muita entrega. E quando você fala isso, que o celular tira a nossa presença da relação com o outro, com o mundo, com os funcionamentos, os preparos, as conclusões, né? E dentro disso, um dos caminhos é a literatura, a leitura, né, Camila? Eu pedi para você me sugerir, né, sugerir para quem está acompanhando a gente em casa algum livro, o pessoal ler, já anotar ali, depois deixar como próxima leitura, ó, tá aqui na tela, a leitura que a Camila trouxe, Casa Redonda, uma experiência em educação. É Maria Amélia Pinho Pereira, isso, né? Isso. A nossa querida Pel, que já foi voar aí para outros mundos, né? Mas que está muito presente. E eu trouxe esse livro. Talvez não seja um livro assim, né? Não é um romance, é um livro. Mas é porque ele traz para mim essa experiência da infância, da cultura, do sonho de se investir e acreditar no ser humano. A Pel fez isso, né, por muito tempo. Ela deixou aí a Casa Redonda, que é um espaço, uma escola de educação para a infância, que não está só nela, que se expande por Carapicuíba e que acabou se espalhando por todo o Brasil por meio da formação de outros educadores, né? Posso dizer que o Quintal, o Miudinho, ele é um bebê também da Casa Redonda e que a gente admiro demais essas pessoas, né? Então, essa minha indicação, na verdade, ela traz muitas indicações. Acho que a gente precisa estar vendo trabalhos maravilhosos acontecendo por aí, com educadores incríveis que são artistas dentro da Casa Redonda, né? Como a Lucilene, como a Lídia Ortélio, a Aninha, pessoas que lidam com a infância com toda a profundidade, com todo o carinho, com toda a arte. Acho que o melhor exemplo que a gente podia ter. Então, minha dica é de não só conhecer o livro, mas que conheça a Casa Redonda e todo esse trabalho. Muito bacana. Eu trouxe um exemplo aqui também, uma recomendação, A Educação dos Sentidos, do Rubem Alves, que são conversas sobre a aprendizagem e a vida. Eu gosto de ler bastante Rubem Alves porque é poético e também é bem reflexivo. Já trouxe aqui um outro livro dele como indicação e esse aqui tem muito a ver com o que a gente está falando. Fala de vários sentidos, na verdade de todos os sentidos, e o que eles ajudam na educação, né, no desenvolvimento. Você também sabe é bem que o lema da interessante. Casa Redonda é educação para sensibilidade. Olha, e que você bacana. trouxe a educação dos sentidos. Então tem tudo a ver. Tudo a ver. Muito bacana. Bom saber também que vai tudo, né, convergindo. Sim. Tá tudo indo para o mesmo caminho, né, Camila? E vamos falar um pouquinho, então, né? A gente já tá caminhando mais para o final do nosso episódio de hoje. Eu só vou fazer um parênteses. O tema das férias do Miudinho desse ano são os sentidos. Olha que bacana. Como tá tudo junto, né? Com certeza. Vamos falar um pouco dessa questão da musicalização, das brincadeiras, para os pais que estão em casa, ficaram interessados, educadores. Faz toda a diferença, ajuda no desenvolvimento, principalmente na primeira infância. Como é que eles podem trabalhar isso no dia a dia aí das crianças? Olha, eu acho que hoje, como eu falei para você que eu tô
nesse mundo já há 3 décadas, né? Mogi está muito diferente. Hoje a gente tem recursos para isso. A gente tem vários educadores que não tinha, né, na nossa região. Existe hoje essa possibilidade de se falar, de viver a musicalização, que não era uma coisa comum, em Mogi principalmente, né? Hoje as escolas têm dentro delas, muitas no currículo, aulas de musicalização, os hotéisinhos, tudo. O que eu acho assim é que é importante as pessoas saberem como funciona isso mesmo, né? Para que isso não seja mais uma educação tradicional, né? De mecânica, né? Como que isso possa ser de extrema profundidade e arte, né? Ser uma questão muito artística. Então, para se trabalhar em casa, eu acho que é muito isso, é você trazer essa essência de viver as artes, de ter referências, de cantar junto. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei tocar nada, não sei. Mas tem essas lembranças, como você trouxe. E compartilhar isso com os filhos, com quem está junto, é uma forma de estar trabalhando a musicalização. Aliás, acho que é a mais genuína, né? Compartilhar essas brincadeiras, trazer referências, né? Assistir shows. Hoje a gente tem também novos ambientes aqui para isso, né? Estou falando da nossa região, que isso é recente, muito recente pra gente. Mas que eu acredito muito que todo educador, ele pode ser um educador de musicalização, de música, né? Ele pode ser um educador das emoções, e que as famílias, apesar de não serem profissionais, elas contribuem muito. Então, em casa, nos passeios, nas referências, no cuidado que tem, né? Às vezes a gente fala disso como assim, vamos estimular, às vezes com menos estímulo. Eu tenho um apelo aqui, aproveitando que tem bastante gente, né, pra gente falar, a intensidade dos sons, os excessos, o excesso de estímulo são tão prejudiciais. Às vezes eles são feitos na melhor das intenções. Mas para a gente trabalhar com a musicalização, a gente precisa de um pouco mais de silêncio, um pouco mais de menos. Então a gente vai hoje, assim como tem acesso às aulas, as coisas, a gente vai a um show, às vezes é um incômodo horrível a intensidade, né, do som. Eu não sei como que a gente vai começar essa briga aí, mas a gente precisa. Eu acho tão... Primeiro a gente passou por esse desafio, né, das pessoas com mais sensibilidade não poderem frequentar. Hoje falam, a gente oferece um fone. E eu me sinto tão agredida. Eu falo, poxa vida, eu não preciso pedir um fone, né? A pessoa que está responsável por aquele som, ela tinha que ser cuidadosa, de não ser alto para todo mundo. Não é porque a pessoa tem uma sensibilidade aflorada que ela não tem essa sensibilidade, né? Como um autista, por exemplo, que aquele som não está fazendo mal para ela. Então, acho que todos os ambientes de espetáculos, as escolas, as famílias, cuidarem um pouco dessa questão das paisagens sonoras, das acústica, e juntando com todo esse contexto emocional, afetivo e as nossa cultura, vai ser um trabalho lindo de musicalização. Ai, que bacana. E aquela questão do excesso, né, Camila? Excesso sempre, em qualquer área, né? Sim. Sempre prejudica, não tem jeito, né? Sim. Mas a gente pode marcar um outro papo falando disso, porque tem muito assunto para falar dessa questão até filosófica por trás disso, né? Desse excesso de barulho
e quanto que a gente é silenciado dentro desse contexto. Pra gente caminhando pro final, fala pra gente a música na sua vida. É todo dia, desde que acorda? Como que é, assim? Como é que você lida com ela? Eu acho que a música é a vida, né? Assim, é encontrar nessas costuras aí da rotina, vem as músicas. Às vezes, não no conceito musical tradicional, mas quanta música que eu tenho o prazer de viver todo dia aí essa música das relações, da natureza, esse canto dos pássaros, dos sorrisos das crianças, o quanto de música tá em tudo isso. Então acho que eu tô na música e 24 horas por dia. E não sai nunca mais. Não tem como, não sai. Camila, quem ficou interessado, quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, do grupo musical, também do Quintal de Aprendizagens, como é que faz para entrar em contato? Olha, acho que procurar a gente no Instagram é um bom caminho, né? Tem o @tralalá.pra-brincar. Não, _brincar. E tem o do Miudinho. Inclusive, quem quiser conhecer e vir para as férias, entra lá que é muito legal, é o @miudim.catibiribim. A gente coloca aqui embaixo pro pessoal conseguir encontrar direitinho. Vai ser bem recebido. Muito bom. Quero agradecer muito a sua presença, essa troca de conhecimento, a gente falar um pouquinho de música, de infância, dessas recordações, que faz tanta diferença na nossa vida, Sim. ajuda tanto no desenvolvimento. E parabenizar você também por esse trabalho tão importante, que continue aí por muitos anos e atendendo muitas crianças. Obrigada. Eu também quero parabenizar você, porque tão bem amarrado, né? As informações que você trouxe junto, que complementam esse espaço, né, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Quero agradecer e parabenizar. Muito obrigada. O objetivo é valorizar mesmo quem trabalha com educação e essa educação responsável que olhe para as crianças, para adultos, jovens, né, como ser humano mesmo que tem muito a desenvolver. Gratidão. Obrigada. Agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio. Não esqueça, curte, compartilha e se inscreva aqui no canal. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!